Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Renan, eu falo de investimentos aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar a minha carteira pública de investimentos. Eu comecei a investir desde 22 de janeiro, a primeira aplicação ali que eu fiz nessa carteira. E hoje, 1º de março, né, ontem fechou o mês aí, eu vou mostrar esse resumo. Se você quiser acompanhar os próximos, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Tô postando toda semana e no Shorts tô postando todos os dias. Mas bora lá, vou mostrar minha carteira na tela aqui para vocês. Aqui é o dashboard que eu dei uma melhorada, né, na carteira, mas eu vou passar aqui primeiro ação por ação, né, ativo por ativo. Começando aqui com o BBSE3, eu comprei 7 cotas a esse preço médio, mas resumindo aqui, ele está no negativo, porque ele caiu por conta da DataX, né, de pagamento de dividendos. Então, quando a empresa anuncia, ou o fundo imobiliário anuncia dividendos, os acionistas, os investidores, eles começam a comprar, né, esse ativo, ele vai valorizando, e aí tem um dia que chama a data com, que é a data com direito a você receber os proventos e rendimentos desse ativo. No dia seguinte, que é a data X, você já não recebe mais. Então, nesse dia, o investidor fala, pô, se ontem eu ia comprar e ia receber esses dividendos e hoje eu não vou receber, então eu vou pagar mais baixo, por isso um preço mais abaixo disso, para ser justo, né? Então acaba que a cotação ali do ativo cai no dia seguinte, mas depois ele vai recuperando. Eu vou até mostrar aqui, eu gosto de olhar esse site aqui para ver as cotações, analisar gráfico. Então aqui é o gráfico de BBSE3, né, BB Seguridade. Se você reparar aqui, nesse dia foi a data com direito a receber os proventos. Então, no dia seguinte, que foi a data X, você já não podia mais receber esses dividendos, a cotação já caiu. E daí, ele já subiu, né? Ele caiu até mais aqui. E ele já subiu até hoje, no caso, né? Na sexta-feira, último dia do mercado ali, 3%, mas ele precisa subir um total de 8% para poder recuperar o preço que ele estava antes. Mas como a gente já vai receber os dividendos, a gente já está no lucro com essa operação, né, com esse ativo, e eu vou mostrar mais à frente aqui para vocês. Então, nesse caso, a gente está com um prejuízo aí de R$ 10,57 nesse ativo por enquanto, em questão de valorização, mas a gente tem que lembrar que tem os proventos, né, os dividendos. Mas passando para o próximo ativo aqui, ó, BBDC4, que é Bradesco, a gente está com um lucro aqui de R$ 18,46, né, que dá um retorno aí do preço médio de 7% e 7,20%. O próximo ativo aqui, que é o HGLG11, é um fundo fundo imobiliário, né, fundo de investimento imobiliário de logística. A gente está aqui com 1,18% de rendimento, de valorização da cota apenas. Taesa é de energia, né, empresa de energia elétrica, um dos melhores setores aí da bolsa também, um setor resiliente, um setor mais seguro. E eu falei até um vídeo, eu vou deixar aqui em cima, um vídeo que eu falo dos melhores setores para investir na bolsa. É uma metodologia fácil para você que não sabe muito de investimentos, de ações. Então, se você seguir aqueles setores que eu coloquei nesse vídeo, é muito mais tranquilo você investir dessa forma, tá? E Taesa é um desses ativos desses setores e está na nossa carteira aqui. E esse ativo, ele deu uma leve variada para baixo, então ele está com menos 0,59%. KNSC11 é um fundo imobiliário também de papel, e ele está com 1,77% aqui de positivo de valorização. O próximo, que é o PMLL11, é um fundo imobiliário de shopping, e ele está com 3,85% de valorização. A LZR, ele é um fundo imobiliário, só que ele é híbrido, ele tem vários imóveis ali dentro, né, vários segmentos, e ele está com um retorno positivo aqui de 0,93%. E o último da lista, o World 11, ele é um ETF, né, ele replica ali principalmente as ações da Bolsa Americana, mas também ações de outras bolsas de outros países do mundo, da Europa, Japão, enfim. A gente consegue ter dar uma diversificada um pouco melhor, não só no Brasil, né? E aqui ele está com retorno negativo de 0,49. Então, se a gente for somar tudo,
a gente tem a gente está no lucro de R$ 21,88. Então, só pela valorização desses ativos aqui, tá? Mas se a gente for para o dashboard, que tem uma visualização melhor, a gente consegue ver, ó, a gente investiu isso aqui, né? Esse foi o nosso investimento inicial no dia 22 de janeiro, né? Foi meu primeiro investimento. Então, de lá eu fui comprando alguns ativos e o total de investimento, né, de ativos que a gente comprou foi esse. E aí a gente tem R$ 26,19 de proventos. Proventos são dividendos, são juros sobre capital próprio e que as empresas também distribuem, né? E isso aqui tudo soma como proventos, né? Isso é um grupo ali que se chama proventos. E aí em em fevereiro, a gente tem esses pagamentos aqui de todos esses ativos, que dá um total de R$ 7,27. Só que também a gente já tem provisionado para o mês de março agora, inclusive amanhã, né? Amanhã eu vou receber aí, dia 2 de março, segunda-feira. Isso, segunda-feira a gente vai receber dividendo de BBSE3, né? Que é o caso que eu estava comentando ali anteriormente, que a gente está, se for pegar aqui, né? A gente está negativo R$10 por enquanto, mas a tendência é ele voltar a subir e a gente ficar no lucro. Mas a gente está com esse lucro desses dividendos que a gente vai receber de 18. Então, se for resumir, a gente está hoje com R$8 aproximadamente de lucro nesse ativo. Mas a tendência é subir, valorizar, então a gente vai ter muito mais ao longo dos próximos meses. Então, para março a gente já tem provisionado esse dividendo. Vou receber também de Bradesco, né? 16 centavos aqui de Bradesco amanhã também. Mas nesse mês tem todos esses dividendos que eu recebi desses fundos imobiliários. E tem até um aqui de Bradesco também provisionado para abril, tá? Então, esses proventos, eles são a soma de todos esses aqui, né? De mês a mês, ativo por ativo. E se a gente somar o que a gente investiu mais os proventos, a gente tem esse valor de R$ 1.779,57. E quando a gente fala de valorização, né, que é o preço das ações, dos fundos imobiliários, né, o quanto que ele varia ali na bolsa, né, nas negociações, a gente está no lucro de R$ 21,88, que é justamente esse o lucro que eu mostrei aqui, né, se a gente somar só a variação do preço. E aí a variação, o que a gente investiu mais a valorização, a gente tem esse retorno. E somando esses dois, né, os proventos e a valorização, a gente está num retorno total de R$ 1.800, tá? Faltou colocar a porcentagem aqui, então a próxima adaptação dessa planilha aqui vai ser colocar as porcentagens, mas a gente já está tendo um lucro bem legal aqui. Aqui nessa caixinha tem metas, então eu estipulei uma meta de 5 mil aí para os próximos meses. A gente vai tentar fechar esse ano de 2026, mas eu não sei, porque como eu tenho minha carteira pessoal, eu vou colocando um pouco de dinheiro aqui só para mostrar, né, uma carteira mais educativa essa aqui, né, mostrar como que as ações se comportam, no que eu tenho investido, como funciona o mercado financeiro, enfim, a bolsa de valores. Então eu não direciono tanto capital para tanto aporte aqui para essa carteira. Mas enfim, eu coloquei essa meta, a gente vai crescendo aqui aos poucos. E aqui a gente tem nessa visão a divisão, né, de composição por classe. Então 47,8% da nossa carteira está em fundos imobiliários, 44,3% está em ações e 7,9% está em ETF. A ideia é a gente rebalancear, a gente encontrar aqui uma composição ideal de carteira. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, qual que é a composição ideal de carteira, quanto ter de cada classe de ativo, mas por enquanto está dessa forma. Tem algumas ações que eu ainda pretendo comprar esse mês de março, eu vou mostrando aqui para vocês. Então, se inscreve aqui no canal, não deixa de ativar o sininho aí, né, para você conseguir receber as notificações e saber de tudo que eu tô postando, que vai ter mais conteúdo, tá? E aqui na composição por ativo, ele mostra quanto que eu tenho em cada ativo na minha carteira. Então, o mais pesado aqui hoje está sendo o Taesa, né? Taesa está mais pesado na minha carteira. Eu coloquei um pouco mais de dinheiro nessa ação do que nas outras. E aos poucos a gente vai rebalanceando, né? No começo é normal a gente ter um peso um pouco mais em um ativo, depois em outro.
Mas a ideia é que, conforme a gente for investindo mais, dilua o peso de cada ação, né? Fica aí 10, 7, 5% de cada ativo fica na composição da carteira. Então essa foi a performance da minha carteira em um mês investindo. A gente está tendo esse lucro, eu vou deixar aqui em cima. Está sendo bem positivo por enquanto. Se você está aprendendo com esse canal, se você está conseguindo entender como funcionam as ações, o mundo de investimentos, se inscreve aqui no canal, não deixa de dar o joinha. E se você ainda não começou a investir, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. São 2 passos que você precisa fazer antes de começar a fazer isso aqui, investir em ações, fundos imobiliários. Dá uma olhada lá que vai ser super importante. Todo mundo precisa fazer isso, tá? Bom, é isso. Se você gostou, dá um joinha e te vejo no próximo vídeo.